Senhoras e senhores, hoje a gente vai dar uma aula que eu nem acho tão legal, que é análise de sequências e tal na internet. Na semana que vem, eu não sei se na terça ou na quinta, eu vou conectar vocês a um computador bem poderoso e a gente vai fazer umas análises dentro do computador com sequências mais protegidas, né, são sequências que foram sequenciadas em Petrópolis e me deram para eu usar na aula e tal. Então hoje a gente vai para a internet, vamos dar uma passeada lá. Bom, vocês decorem isso, né? Porque na próxima aula a gente deve usar também. A gente vai para Biodados ICB FMGBR e, assim, uma vez um computador muito grande, cheio de nós, né? Cheio de submáquinas, ele foi transportado do Instituto Ludwig, na cidade de São Paulo, para a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é USP também. E aí a gente estava tomando uma cerveja, alguém falou que quando montaram todo o computador lá em Ribeirão Preto, sobrou uma máquina que não ficou encaixada no cluster. Cluster é um grupo de computadores que funcionam como um só. Aí sobrou uma máquina. E aí, o que a gente vai fazer com ela? O que a gente vai fazer com ela? Aí eu dei a ideia da gente colocar aulas de bioinformática minhas e da galera lá, que também, né? E aí a gente começou a dar aula, com as aulas todas nessa máquina. Era uma máquina grande, suficiente para tinha 40 cores, era uma máquina legal. E aí a gente deu muita aula lá. Então, como era Ribeirão Preto, a gente chamou a máquina de Pinguim. Então eu tenho esse link aqui chamado Pinguim até hoje. E aí, um belo dia, os caras falaram assim: Miguel, a gente vai ter que usar Pinguim para uma outra coisa, você pode tirar tudo que tem lá. Aí eu falei, cara, vai dar um trabalho, né? Porque tinha todas as aulas certinhas, mas bem naquela época a gente estava montando a central de processamento de dados do ICB. E aí a gente deixou uma máquina separada também para fazer o papel da Pinguim. A gente chama ela de Bioinfo. Então, e aí a máquina deu crash várias vezes, então eu nunca consegui organizar uma página decente para explicar essas coisas, mas aí vocês vão ver que quando você clicar nesse link Pinguim aqui, ó, presta atenção aí, ó, vocês devem estar me vendo, né? A gente vai na Biodados CBFMGBR, que é aqui, e vai clicar nesse link Pinguim aqui. Bom, aqui tem um monte de aulas do curso de bioinformática, tem umas pastinhas, está meio desorganizado aqui. Mas tem duas aulas aqui que foram dadas num curso de extensão e, nossa, os caras pagavam, no segundo curso, os caras pagavam R$ 800 por mês para fazer esse curso aqui e vocês vão ter a mesma aula de grátis aqui. Então é curso de extensão em bioinformática.html aqui, ó, esse aqui, tá? Vai abrir uma página roxa. Então, Perdidos do Meu Brasil. Eu botei biodados no Google, achei o laboratório de biodados, cliquei no Pinguim, por causa dessa história que eu contei de Ribeirão Preto, que tem o chopp da Antártica, né? Ribeirão Preto, lá é a matriz. O Pinguim oficial é lá, né? Você vai no Pinguim aqui, é uma cópia bem simplesinha. E aí a gente vai entrar no curso de extensão bioinformática aqui. Tem alguém perdido aí? Não me seguiu? Beleza. Essa primeira parte aqui desse tutorial é mais para ensinar sobre os bancos de dados e você vai clicando e vendo o que acontece. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer esses assuntos, peguem num dia aí que vocês estiverem à toa, né? E aí vão clicando e fazendo as observações que estão aqui, né? Então, eu acho que assim, primeira maneira de você se informar sobre genes para trabalhar com bioinformática é a própria PubMed. E tem uns truques de como descobrir informação sobre genes na PubMed.
tem uma base de dados que é muito importante. Eu usei para a gente fazer os primers de coronavírus aqui, que é a base de dados Gini. Assim, tem uns links aqui para vocês irem conhecendo. A base de dados Gini também. Se vocês estiverem apurados para fazer um trabalho de biologia sobre higiene, genética e tal, dá uma olhada nessa base de dados OMIM, porque ela é quase que um trabalho pronto na internet, tá? Sobre qualquer gene, qualquer doença, né? Ela fala de doenças humanas e os genes envolvidos nessas doenças. É maravilhosa, dá uma olhadinha lá. Tem um Protein Database aqui, onde a gente vai conseguir ver as estruturas tridimensionais. Eu vou dar uma aula sobre isso para vocês. Tem um consórcio que informa sobre todas as proteínas que existem, é chamado de UniProt. Tem umas brincadeiras aqui para você conhecer o UniProt, né? E aqui tem uma das bases de dados que eu mais gosto, que tem todas as vias bioquímicas de tudo que existe. Então, vocês podem dar uma olhada aqui. Desculpa se tem algum link quebrado, porque às vezes eles trocam lá, mas acho que a maioria dos links está funcionando aqui, sim. Muito bem. Então, a gente vai fazer hoje um trabalho na internet, nos informando sobre sequências. Fala. Só te ver rapidinho, onde que o senhor tá, que o senhor foi nessa parte roxa? Depois de Pinguim. Vamos lá. Perdidos no Meu Brasil, curso de extensão em bioinformática. Esse aqui, ó. Ah, tá, achei. Tá? Valeu. Tem mais alguém perdido aí? Eu vou repetir aqui, ó. A gente estava na Biodados, entrou na Pinguim e o curso de extensão em bioinformática. Muito bom. Depois eu conto uma história sobre esse curso aqui. Muito legal. Então, a gente vai para o número 2 nessa página roxa aqui, né? Informando-se sobre sequências. Antes de falar do BLAST, que é a menina dos olhos da bioinformática aqui, eu vou explicar para vocês o que uma pessoa quer quando ela está comparando sequências, né? Então, vamos lá, ó. Uma maneira de conhecer a sua sequência é comparar ela com outras, tá? Então, primeiro eu vou mostrar para vocês o alinhamento múltiplo, né? O alinhamento de muitas sequências. Ele vai ser usado quando você quer comparar uma proteína que você está estudando com outras proteínas de outros mamíferos, de outros vertebrados, de outros animais, ou até comparar ela com as sequências de proteína que faz a mesma coisa na bactéria, né? Quando você quer fazer esse tipo de trabalho, de comparar sequências, você vai querer um trabalho bem refinado, de olhar a similaridade entre elas. Então, primeiro a gente vai olhar isso. Que depois eu vou falar que o BLAST, ele não serve para isso. Ele não serve para medir similaridade entre as sequências. Ele vai usar isso como uma ferramenta dele. Mas não é isso que ele quer. Então, antes de mais nada, vamos mostrar como é que eu comparo sequências, né? Então, eu vou usar esses caras aqui. A gente vai ter, não sei como é que vocês fazem para abrir numa nova aba, eu clico com o botão do meio aqui, né? Clico aqui com o botão do meio e aí eu abro as sequências na outra aba aqui. Então, ele está pedindo para alinhar essas sequências com esse programa chamado Multi-Align, o qual eu vou clicar com o botão do meio do meu mouse aqui também para abrir uma tela aqui, tá? Multi-Align. Muito bem. Então, ele primeiro quer que alinhe estas sequências com o Multi-Align. Depois a gente vai alinhar estas aqui também. Então, como é que faz? Você vai lá naquela aba que tem as sequências. Aqui você dá um Ctrl+A, Ctrl+C, né? Ctrl+A, Ctrl+C. É o jeito mais fácil.
E quando você vai num programa de bioinformática na web e que você vê uma caixa muito grande assim, você não tem erro, você vai lá e dá um Ctrl V, né? Você cola aqui, as suas sequências todas aqui, tá? Ela colou lá para cima, tá? Deixa eu ver o que é isso aqui. Tunos albacari, eutinos, scomber japônico, sarda. Eu não sei se isso aqui. Ah, tem boi. Bos taurus é boi. Ratos norvégicos é o rato, né? Então tem rato, boi. E tem aqui. Não sei se isso aqui é passarinho ou é peixe. Sei lá. Depois a gente olha, vamos olhar no Google aqui agora para ver o que é esse cara aqui, né? Vamos copiar aqui. Eu acho que eu fiz bobagem. Ah, meu Deus. Eu vou dar um clear aqui, que eu fiz bobagem. Eu fui copiar o Tunos, né? E Ctrl A, Ctrl C. Eu fiz alguma bobagem com o meu teclado aqui. E eu estava querendo saber, alguém já achou aí o que é um Tunos? Ctrl C. É um peixe aqui. Ah, são peixes, então. Uma espécie de Então, atum. Aham. Ah, tá. Acho que a gente tem os peixes e tal, mas a gente tem também boi e rato aqui, né? Devia ter um Homo sapiens aqui, mas não tem. Então deixa o Tunos aqui. Deixa eu ver. Ah, tá aí o Tunos. Olha, o bicho é grande, hein, meu? Dá para fazer um sushi bacana. Então a gente colocou essas sequências para a gente compará-las, desde a metionina, que é o primeiro aminoácido, até o último, entendeu? Elas vão ser comparadas totalmente. Provavelmente tem aqui um botão de Start, né? Start Multi-Align. A gente dá um Start, né? Ele é rapidinho, ele já fez o alinhamento, tá? Bom, senhoras e senhores, é mais ou menos como uma partitura de um maestro, né? A gente tem aqui o violino, a viola, o cello, o contrabaixo, saxofone, bateria, piano, né? Então, conforme a partitura vai chegando no final ali, tá ficando difícil aqui. Conforme ela chega lá no final, ela muda de linha, né? Tá certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é isso. A segunda coisa é que é um alinhamento para comparar mesmo, desde o primeiro aminoácido até o final. A gente chama isso de alinhamento global, né? Porque alinha tudo. Todas as metioninas estão mostradas aqui, né? Provavelmente as de peixe são muito parecidas, as metioninas começam sempre no mesmo lugar, já tem um aminoácido D aqui bem conservado, que no boi e no rato troca por E, né? Vocês têm que estudar isso aí, né? D e E são os aminoácidos ácidos, em ordem alfabética, D e E. Ácido aspartico e ácido glutâmico, tá? Então, são aminoácidos ácidos, né? E que estão... Fala. Eu não entendi o que são essas sequências. É uma mesma proteína em vários... Exatamente. A gente chama de ortólogos. Eu não me lembro se essas proteínas são globinas, eu esqueci o que elas são, mas a gente pode descobrir já quando eu passar para a segunda parte da aula, que é o BLAST. O BLAST permite a gente mandar essa sequência para algum lugar e aí o banco de dados vai te falar o que ela é, tá bom? Então, eu acho que é uma sequência de globinas, mas eu não tenho certeza se são globinas. Então, são sequências que fazem a mesma coisa. Por exemplo, mioglobina de todos esses bichos, né? Então, tem mioglobinas de peixe, de boi e de rato. Primeira coisa sobre esses alinhamentos, eles vão desde o primeiro aminoácido até o último. Segunda coisa, é como se fosse uma partitura de maestro, né? Acabou a linha, continua aqui na outra, ó. Os mesmos organismos aqui. Terceira coisa, não dá para o computador fazer uma alcinha. Deixa eu pegar um lugar grande aqui. O pior é que esse cara não tem. Não dá para o computador fazer uma alcinha com esse F e G assim, ó, toin,
e para comparar com as outras. Então, ele deixa esticadas as alcinhas e aonde não tem a alcinha, ele faz tatá, 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 tatá. Então, o que significa? Nos peixes, depois desse D aqui, já vem esse aminoácido aqui, entendeu? Esse tracejado aqui significa que daqui para cá tem um pulo. E no boi e nos mamíferos, né? No boi e no camundongo e no rato, você tem uma inserção de FG, tá bom? Não daria para eu saber se foi inserção aqui ou se os peixes perderam. Todavia, como a gente tem uma ideia da evolução, de que dos peixes algum organismo saiu para a vida terrestre, deu origem a uns bichos vivendo na Terra, aí os elefantes separaram-se para lá, aí a evolução continuou, aí separou as vacas para lá e os roedores e os humanos para o outro lado. Então, é bem plausível que FG seja uma inserção nessas duas sequências e o peixe não tem, tá? Esse tipo de alinhamento, né, o que eu acabei de explicar para vocês, é o que nos dá a possibilidade de fazer uma filogenia, uma árvore filogenética. Toda árvore filogenética começa com alinhamento múltiplo. Se eu tiver tempo, eu mostro como é que faz uma árvore filogenética aí, mas basicamente a parte molecular de biomol que eu quero mostrar para vocês é que o programa que for fazer a árvore, ele vai interpretar essas adições e perdas e tal, para tentar contar a história. Então, esse cara aqui parece ser mais novo, tal. Então, já expliquei a segunda coisa. Aqui tem um consenso, né? E essas cores, se você brincar aqui com esse programa aqui, você pode falar para ele pintar de vermelho quando for tudo igual, ou então de azul quando for muito parecido, tá vendo aqui, ó, QKL aqui, e aqui é LEK, tá vendo? Então, existe uma diferença entre peixe e mamíferos, né? Então, você está comparando desde o começo até o fim. Então, famoso alinhamento global, também chamado alinhamento múltiplo, pode ser utilizado para fazer filogenia e é uma comparação de várias proteínas. Para que ele serve? Como você colocou aqui peixe mamífero, já dá para olhar aqui e ver que existe alguma coisa muito importante nessa região, porque ela é conservada nos peixes e nos mamíferos, né? E então existem outras regiões onde você tem azul aqui nos peixes e nos mamíferos é diferente. Então você consegue localizar as regiões de uma proteína que são muito importantes por essa análise comparativa, tá? Então, não me lembro exatamente qual que é a alça aqui, se é aqui que liga o grupo M e tal, mas isso aqui é muito importante, né? Todas as posições são muito conservadas, elas têm pressão seletiva para ficarem assim, então elas são muito importantes. Então, assim, eu trouxe vocês para um mundo onde a palavra similaridade foi levada à sua potência máxima. A gente analisou a similaridade entre as sequências, tá? Muito bem. Eu acho que a gente tem agora que... Não sei se tem um reset aqui, ou tem que dar um back aqui. Acho que dá um back aqui, ele volta lá para outra. Tem um clear aqui, ó, clear entire-form, né? A gente já deixa ele... Fala. Aqui você mostra de novo com mais calma a parte que a gente pega a sequência e cola aí? Tá, eu vou fazer o seguinte... Para ver os próximos passos? Eu vou voltar no tutorial aqui, ó, na página roxa, tá? Eu tô com apas diferentes. Se você se perder, essa página roxa foi no Biodados, no Pinguim e no curso de extensão em bioinformática. E aí eu fui lá embaixo, lá no item 2, tá? Aqui, tá bom? Então, eu vou aproveitar e vou avançar na aula fazendo a mesma coisa, tá vendo? Alinhe estas sequências com multi-align ou estas, tá? Então, vou pegar agora estas aqui, ó. Vou clicar com o botão do meio
né? Abriu mais uma janelinha aqui, tá? E aqui a gente tem umas proteínas, tem a proteína de drosófila, que é essa DME, C. elegans, que é essa última aqui, e as outras acho que são humanas. Então, é outro tipo de proteína. Vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou dar Ctrl A, tá? Faz comigo aí. Ctrl C para copiar, tá? Então, ó, oi, meu Deus do céu. Ah, vocês nem estão vendo isso. Então, aqui no tutorial falava assim, alinhe estas sequências, a gente já fez com multi-align, ou estas, tá? Então, eu estou no ou estas aqui com multi-align. Eu tenho multi-align aberto aqui, se você quiser, você abre de novo. A gente cola aqui, ó, Ctrl V, tá? Então, exatamente aquilo que você viu lá, eu copiei e colei aqui. Beleza? Não tem muito truque, não. A gente vai apertar o Start Multi-Align de novo aqui, tá? São outras proteínas, né? E agora, vocês estão vendo que essas proteínas aqui, elas têm uma parte que é extremamente conservada em todas, tá vendo? Tem uma outra parte aqui, tem uma outra parte final aqui, né? Então, outra vez, a gente está comparando desde as metioninas até o final das proteínas. Aqui é aquela situação onde a gente tem essa proteína humana aqui, ela tem provavelmente uma inserção, porque todo mundo não tem, e ela tem. Outra vez, não dá para desenhar um loopzinho aqui para essa alça, então o computador deixa a alça esticada e faz tudo, né? Todo mundo tem um aminoácido conservado aqui, depois tem a maioria tem um K aqui, né? Ou R. K e R são aminoácidos positivos. Isso aqui é um R, é um P? É um R, tá? Arginina e lisina. Fala. Rapidinho, as cores significam o que mesmo? Elas são um setup desse programa mesmo aqui, tá? Ele está marcando de vermelho quando está tudo igual, tá bom? Mas não é delay. Tá escrito aqui no setup que quando for tudo igual, marca de vermelho. Quando for quase tudo igual, marca de azul. E quando for uma parte variável, marca de preto, entendeu? Então, as partes que estão em preto são coisas que variam. Cada sequência tem uma coisa. Pode reparar que as que estão em vermelho, todo mundo é a mesma coisa, né? E as que estão em azul é quase a mesma coisa. Por exemplo, arginina, lisina, arginina. Arginina e lisina são dois aminoácidos muito parecidos, né? Então, ele está treinado para marcar de azul quando for parecido, similar, vamos dizer assim, vermelho quando for tudo igual e preto quando tem diferenças, né? Tá bom? Então, basicamente, o vermelho é para você prestar atenção, são regiões conservadas, tá? Eu passei, e com isso aqui, você pode fazer filogenia também, né? Você vê, a filogenia, ela tenta achar um caminho parcimonioso, quer dizer, o menor caminho, para conseguir ilustrar como que as espécies se separaram, né? Então, é um outro programa, mas todo programa de filogenia vai começar com um alinhador múltiplo desses daí, que vai analisar a similaridade do começo até o fim. Eu estou estressando essa palavra similaridade, porque muita gente fala que o BLAST é feito para analisar a similaridade entre as sequências. Beleza, ele usa a similaridade como o primeiro passo, mas não serve para isso. Então, vou contar agora, a aula de hoje não é sobre o multi-align. Deixa eu só falar que tem dois softwares que a gente usa mesmo de verdade, que é o Clustal, né? Clustal, e o Muscle, de músculo mesmo em inglês. Muscle e o Clustal são os que a gente mais usa, mas tem outros também para fazer alinhamento múltiplo e tal. Agora, o multi-align é uma implementação muito legal e tem na web, então a gente usou aqui e tal. Então, beleza, eu vou fechar a janela do multi-align, vou fechar a janela dessas sequências aí, beleza? Para continuar só na minha roxa. Então, uma maneira de conhecer a sua sequência é comparar ela com outras
E o alinhamento múltiplo é quando você vai fazer o seu TCC, o pôster para a semana do conhecimento, entendeu? Para comparar proteínas inteiras, para comparar, mostrar como que elas são, se elas são conservadas mais no lugar do que no outro, tá? Muito bem. Aí a gente fez isso aí. Agora, alinhamento local com BLAST é também um alinhamento de sequências, mas a função é outra, tá? Então, por exemplo, eu quero perguntar para vocês se alguém tem um objeto muito parecido com esse aqui na sua casa. Pode ser um pouco maior, pode ser de uma outra cor, mas vocês têm um objeto na sua casa muito parecido com esse? Alguém tem um objeto assim? Uhum. Você tem um objeto assim, tá? Então, a sua casa está cheia de objetos, as casas das pessoas estão cheias de objetos. Então, o que o programa BLAST vai fazer é procurar o objeto mais similar, por isso que a similaridade está aqui também, mais similar com esse, tá? Então, eu sequenciei um gene de uma borboleta, beleza. Eu não sei o que ele faz. Então, eu vou usar o programa BLAST para procurar no GenBank inteiro, todas as sequências do mundo, a sequência mais parecida com ela, tá? E eu vou fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui com você, tá? O que é o seu objeto? Como você chama o seu objeto aí? Já que eu não sei o que é o meu. Como você chama o objeto que você tem aí na sua casa, que é muito parecido com esse? Hã? É xícara. É uma xícara, muito bem. Então, eu vou analisar o genoma que eu estou sequenciando e vou falar, esse gene aqui é o gene xícara, tá? Então, eu vou propagar para o meu gene que eu estou estudando a informação que tem nos bancos de dados. Então, eu preciso de um programa que rapidamente navegue em bilhões de sequências e me fale qual é a mais parecida com a minha. Tá? Então, esse aqui é o BLAST. Ele é usado para rapidamente encontrar sequências muito parecidas com uma que você sequenciou. Tá? Então, a gente vai aprender como é que ele funciona. Eu acho que se a gente clicar com alguns desses links são mais velhos, eu tenho medo que... Mas aí a gente busca na raça. Vamos clicar aqui com o botão do meio para abrir numa outra aba aqui. Ele abriu mesmo, né? O BLAST está aqui. Às vezes eles mudam a primeira página e quando eu estou dando a aula, eles me pegam no pulo aqui. Muito bem. Essa é a primeira parte, a primeira página do software BLAST. Fica num centro americano que tem a PubMed e tal. E nós vamos fazer uma brincadeira aqui primeiro com o BLAST de nucleotídeos, tá? Então, todo mundo vai entrar nesse BLAST aqui, que está linkado aqui assim, ó, aqui, né? E aqui a gente vai clicar no BLAST de nucleotídeos, Nucleotide BLAST, tá? Aqui tem um lugar para a gente pôr a sequência. Só que eu quero ensinar para vocês uma coisa muito importante sobre o BLAST, que ele não é um software para brincar de similaridade. Ele vai usar a similaridade, assim como a gente usou para as nossas xícaras, mas ele tem um outro interesse. Ele tem o interesse de tentar ver se existe uma sequência no banco de dados que é homóloga, que tem a mesma origem, né? Provavelmente as nossas xícaras aqui devem ter tido a mesma origem, né? Alguém inventou a xícara de metal e fez, né? E é provavelmente uma coisa mais mineira que a gente encontra por aí, né? Beleza. Então, a gente vai querer encontrar uma origem comum. Mas para explicar isso para vocês, a gente vai escrever uma sequência meio estranha aqui. A gente vai colocar uma sequência num formato que é conhecido na bioinformática como o formato FASTA, que está escrito aí. Até explica lá, se você clicar aqui, assim, ele fala o que é FASTA, mas eu vou explicar. O formato FASTA, ele tem sempre um sinal de maior. Então, vocês vão colocar ali um sinal de maior aqui, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho a minha tela, para vocês verem aqui o sinal de maior. Acho que eu posso aumentar mais um tiquinho. Meu sinal de maior está aqui, ó. Eu botei um sinal de maior.
colado ao sinal de maior, sem direito a dar nenhum espaço, vem um identificador, um nome da sequência, um número, alguma coisa assim. Vocês vão colocar o nome de vocês. Eu vou colocar aqui assim, Miguelito, tá? E vou dar um Enter para ele mudar de linha, tá? Eu já estou na linha de baixo. Então, vocês coloquem o nome de vocês e dá um Enter. Então, na linha de baixo aqui vai ter as bases, tá? Nós estamos num blast de nucleotídeo, então nós vamos colocar nucleotídeos aqui, e aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar os nossos dedos assim, ó, esses daqui, em cima das letras A, C, G e T, tá? E nós vamos imaginar um organismo e um gene desse organismo e vamos tentar psicografar a sequência desse gene nessa janelinha. Então, vocês vão escrever 5 linhas, né? 5 linhas de sequência, digitando A, C, G e T, para preencher o equivalente a 5 linhas dessa janelinha aí. A maioria dos computadores pula a linha no final, mas se não pular, vocês imaginam o suficiente para fazer 5 linhas. Deixa eu ver se o meu pulou, né? Vão psicografando, vão pensando num gene de um organismo. E aí vocês vão pensando. Eu falei 5 linhas, falta mais uma. Muito bom. O programa vai procurar no GenBank a sequência mais parecida com a sua, tá? Então, eu vou dar um tempo para vocês preencherem tudo aí, né? E então preencheram as 5 linhas. Então, primeiro eu vou explicar como é que o programa funciona. O programa ele vai pegar a sequência que você digitou e vai pegar todos os pedacinhos de 11 bases. Por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele vai pegar esse pedaço e ele vai perguntar para o GenBank: você por acaso tem sequências que tem esse pedaço aí? Né? Aí o GenBank vai responder com algumas. Aí ele vai pegar todos os pedacinhos de 11, inclusive sobrepostos, ó, aqui, ó, essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Todos os pedacinhos de 11. Então, vamos supor que ele pegou um pedacinho aqui no meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E ele encontrou muitas sequências que tem esse pedacinho. Quando ele encontra esse pedacinho, a gente chama de seed, ou semente, tá? E quando ele encontra a semente, ele seleciona essas sequências para participarem do experimento. Todas aquelas que não têm nenhum pedacinho de 11 igual a qualquer pedacinho de 11 da sua, ele descarta. Por incrível que pareça, ele descarta aqui mais de 80% do GenBank, tá? Esse pedacinho de 11 é calculado pela galera para ficar mais ou menos com 20% do GenBank na análise e jogar o resto fora, tá? Não é fácil você sortear exatamente essas bases exatamente nessa ordem, tá? Então, ele começa com esses pedacinhos. Em seguida, ele vai andando para a direita aqui, assim, e depois para a esquerda, dando pontos. Ele dá 5 pontos quando é a mesma base e tira 4 quando é errada. Então, ele vai dando ponto aqui, 5, 5, 5, 5, tira 4, 5, 5, tira 4, 5, 5, 5, tira 4. E ele vai andando. Conforme ele chega num lugar onde ele mais está perdendo do que ele está ganhando ponto, ele para naquele lugar, vamos supor aqui, tá? Então, por isso que é um alinhador local, ele consegue pegar as partes dos genes que são mais parecidas, tá?
Quando ele chega numa parte que não começa a ser mais parecida, igual naqueles nossos alinhamentos tudo preto lá no finzinho, aí ele para de caminhar. Mesma coisa ele vai fazer para o outro lado. Então, ele vai acabar ficando com um pedaço mais ou menos assim, tá? Ele vai mostrar para você a parte que é parecida com a sua. Pode ser que ele encontre uma proteína, uma sequência de um gene exatamente igual. E aí ele vai te mostrar tudo alinhado, tudo, né? O alinhamento vai acabar sendo global por mero acaso. Ele fez um alinhamento local, só que o local foi tão grande, tão grande, tão grande que coincidiu com o global. Mas isso quase nunca acontece, tá? Geralmente vai acontecer uns pedaços assim, principalmente no caso de uma sequência psicografada. Diga. Quantos por cento tem que ter de similaridade para ser considerado da mesma espécie? Então, aqui no caso a gente não está querendo saber da mesma espécie não, tá? Mas geralmente é 96. Mas aqui, se a gente, por exemplo, tivesse um organismo muito louco que veio de Marte, a gente nunca ia ter 90 e tantos por cento, não. A gente ia ter uma similaridade bem pequenininha, tá? Eu vou mostrar para vocês uma similaridade bem pequenininha mais para frente, e aí vocês vão ver. Esse caso aqui, a gente espera que a similaridade entre o que a gente psicografou e o banco de dados não seja tão grande. Bom, deixa eu ver aqui como é que vai ser aqui assim, porque faz tempo que eu não rodo esse blast aqui. Ele está marcado com NR, né? Para vocês aqui, NR, né? NR é o conjunto de todas as sequências de tudo quanto é bicho, tá? E aqui embaixo, em vez de usar o BLASTN, não, vamos usar o BLASTN mesmo, tá? BLASTN. Então, assim, se o de vocês estiver igual ao meu, provavelmente vai estar. Não, organismo. Ops, o que esse Homo sapiens está fazendo aqui, meu Deus do céu? Eu vou tirar aqui esse Homo sapiens. Não era para estar ele aí, não. Excluir Homo sapiens. Ai, meu Deus, deixa sem Homo sapiens aqui para ele poder comparar com tudo quanto é bicho que existe, tá? Nada de Homo sapiens aqui, não. Tira o Homo sapiens, só faz isso, tá? Põe a sua sequência. Ó, tá vendo? Agora o BLAST tem novos parâmetros default. É a primeira aula que eu dou com esses novos parâmetros default. Por exemplo, esse Homo sapiens aqui não era default. Então, assim, tá tudo certo, a gente já pode clicar no BLAST. Neste momento, ele está procurando primeiro as janelas. Quando ele acha as janelas, né, as seeds, ele estende. E aí ele mostra um resultado aqui, tá? Então, saiu um resultado aqui. Antigamente vinha uma página só, agora ele tem as descrições, o gráfico e os alinhamentos, tá? Então, eu preciso mostrar para vocês, basicamente, as descrições, tá bom? Então... Essa parte eu não acompanhei. Qual? Essa última, depois do Homo sapiens. Você apertou o BLAST lá? Tem que apertar um botão onde fala BLAST. Tá. Aperta aí. É só deletar o Homo sapiens e apertar BLAST, tá bom? Muito bom. Então... na hora que sair o resultado, você fala aí que se chegou o seu resultado, vai ser diferente do meu, né? A gente não psicografou igual. O que deu aí? Chegou o seu resultado? Acho que chegou. Chegou, tem uma tabelinha aqui embaixo, Parece que né? chegou. Eu acho. Tá. Tá um pouquinho diferente, eu vou ver aqui. Não, tem que ser diferente, a gente escreveu coisas diferentes. Então, agora eu quero explicar para vocês o seguinte. Aqui veio os meus resultados e aqui veio o score, né, de pontuação que a gente teve. Meu Deus do céu, cadê minha barra inferior para eu andar para a direita? Eu não consigo vê-la. Oh, Deus. Eu ando para a direita sem a minha barra aqui embaixo. Eu estou no compartilhamento de tela, né?
e eu preciso mostrar para vocês a parte da direita. Eu vou tentar... Pode tirar o zoom, que aí... Tirar o zoom, dá, né? Esse jeito é bem melhor. Mas assim, eu vou ter que deixar ela maior aqui, porque não vai ter jeito. Então, senhoras e senhores, eu tive como o meu resultado maior aqui, um cara que teve 46 de score, tá? Esse score é associado com a similaridade. E aqui, eu quero que vocês olhem na coluna chamada eValue. Ninguém fala em português valor tá? É valor. É muito difícil. O pessoal fala eValue. Esse parâmetro aqui é um parâmetro que eu vou explicar para vocês, mas primeiro eu quero saber se alguém teve um eValue maior do que 1. Alguém teve um valor bem grande aí? Quem teve um maior valor de eValue aí? Um número bem grande? 8, 4, 3. Eu que tive o maior? Alguém teve algo maior que 1? Né? Professor, Fala. assim, quando eu cliquei lá em Blast, na verdade ele foi para, parece que ele foi para outra, tá diferente do seu, assim, sabe? Tem que ser diferente, mas fala diferente no layout aí, mais ou menos. No layout, né? Ele não veio assim com descriptions, gráfico. Ele pelo menos escreveu, ele não escreveu assim, no significant hits found. Se ele escreveu isso é porque você não conseguiu nenhum hit. Então ele só explica Então, tá assim, no significant hits found. Vocês vão ter que fazer de novo a brincadeira, digitar mais A do que G, Aqui mais não tá- C do que C. Não tá do seu jeito, mas também não tá escrito que não teve não teve resultado. Ele tá job title. Aí tem database. Ah, mas isso aqui ele deve ter mesmo, assim. Você Mas aqui colocou... tá diferente do seu layout também. Tá bem diferente, tá tudo branco e a lista tá vertical em vez de estar horizontal. Parece que você está aqui essa no... tela, essa Você está nessa tela de tela cima. aqui. É porque você clicou aqui no Blast Summary aqui, entendeu? Ele tem várias abas. A Descriptions, Blast Summary, os alinhamentos, tá vendo aqui os alinhamentos, né? E o Taxonomy não vou falar hoje, não. Então, eu estou no Descriptions, que é a tabela, tá? O Graphic Summary... Mas sabe a sua tela? Em cima desse gráfico. Sim. Aí. Job Title, o meu é Miguelito, porque eu coloquei sinal de maior Miguelito, né? Sim, aí na parte de... Ah, entendi. Na parte de baixo não tá aparecendo por causa da sequência. Não é igual, são diferentes. Agora que eu quero perguntar para vocês, alguém tem no Descriptions, vem as descrições das sequências que deram o melhor hit lá. O melhor hit que eu tive, teve um score de 46, que é baseado na similaridade, mas eu tive um eValue de 1.1. Alguém tem um número de eValue maior do que 1.1? O primeiro cara da sua lista de descriptions, quanto que teve no valor de eValue aí? 2 professor, vezes eu tô fazendo... 10 menos 4. Tem alguns que são tão pequenos que eles estão em notação científica. Por exemplo, 2 é menos 15, né? Isso aí significa 2 vezes 10 elevado a menos 15, tá? É a notação científica. 2 vezes 10 elevado a menos 15, ele escreve assim, 2 é menos 15. O seu é isso? 2 elevado a 2 vezes 10 elevado a quanto? Menos 4. Menos 4. Então vamos perguntar Mas quem engraçado tem... que os mais para baixo na tabela tá com valores maiores. Claro, sempre piora, né? O melhor é o cara de cima, mas sempre vai piorar, tá bom? Então, quero que vocês comparem o menor. A gente tem aqui alguém que está com 2 vezes 10 elevado a menos 4. 2 é menos 4. Alguém tem um número menor, com expoente menor que menos 4? Menos 5, menos 8? Eu tô aproveitando a aula para fazer o trabalho de bioquímica de proteínas que eu tenho, e o meu deu 9 elevado a menos 83. Ah, então você colocou uma proteína de verdade, você não fez o que a gente está falando, tá?
O seu é interessante, você colocou uma proteína de verdade e deu 10 elevado a menos 80 e tal, né? Porque é uma proteína de verdade. Então, significa que você está com um valor de Velo muito pequenininho. Alguém tem algum valor de Velo maior do que 1.1 aí? 2, 3? 1.1 já dá para explicar para vocês, mas se alguém tiver um maior... Ninguém tem um número maior? Tá. Então, eu vou explicar para vocês. O que o BLAST faz? Ele faz a medida de similaridade? Faz. Do jeito que eu ensinei para vocês. Pega a janelinha de seed, anda para lá e anda para cá, olha qual que é o alinhamento local maior possível, tá? Mede uma pontuação, e aí, neste momento, o BLAST ele se transforma num dealer, num croupier, num... jogador como chama isso? Quando você vai no cassino, tá? Então você vai jogar 21 no cassino, você tem que se aproximar de 21, né? Você tira umas cartas, você tem que se aproximar de 21, mas não pode estourar, tá bom? Então você faz o seu jogo, né? Aí o croupier ele pensa assim: quantos jogos melhores que o dele eu costumo fazer por dia? Se ele consegue muitos jogos melhores que o meu, ele vai continuar no jogo, vai pagar para ver, vai apostar também o dinheiro. Então, o jogo continua entre eu e o cassino, beleza? Agora, se ele acha que eu fiz 20 pontos no jogo de 21, ele fica se perguntando qual que é a chance, né? Quantos jogos melhores que o dele eu costumo fazer por semana? Ele vai falar assim, nem numa semana eu consigo bater um cara que fez 20 pontos. Então ele bate na mesa, te dá o dinheiro daquela aposta inicial e você ganhou. Tá? Então, nesse momento, o BLAST ele calcula a probabilidade daquele alinhamento ter sido encontrado por mero acaso. Dado que o banco de dados é muito grande, dado que ele tem muitas bases, existe uma chance de um alinhamento aqui. O meu, por exemplo, meu alinhamento aqui, o meu melhor alinhamento é esse, tá? Ele tem 94% de identidade, tá? Se você fosse olhar a identidade, 94% de identidade, mas num pedacinho pequititico, entendeu? Quando eu fui digitar essa coisa aqui, eu realmente pensei num trips palm, né, de Nein transcrito, né? O que será um trips palm? Eu acho que, não sei se eu estava com fome, vontade de comer um trips palm. Deixa eu ver o que eu estava com vontade de comer, para ver aqui. Nossa, isso aqui, ó, imagina isso aqui fritinho, deve ser legal, né? Então eu estava pensando num trips palm. Então, eu consegui criptografar um pedacinho aqui, mas a chance de ter encontrado isso por mero acaso é muito grande, é 1, né? Vocês estão vendo aqui, eu estou explicando para vocês, que é o número de alinhamentos que o BLAST conseguiria melhor do que o meu por mera chance do acaso. Ele conseguiria 1,1. Eu posso mentir para vocês e falar que isso é uma probabilidade para todo mundo que teve algo menor do que 10 a menos 3. Se confunde, parece uma probabilidade, mas não existe probabilidade maior do que 1. Então, é o número de alinhamentos melhores que o meu que o BLAST teria por acaso. Como o BLAST teria uma quantidade muito grande de alinhamento, 1, né? Eu não vou apostar, porque tem chance dele ganhar o meu dinheiro. É melhor eu jogar de novo. Parece que o número menor que a gente teve aí foi 10 a menos 4, né? Ninguém teve um número menor. Então, nessa faixa de valor de value, é a faixa do acaso, tá? Agora, o nosso colega teve 10 a menos 86, porque ele usou uma sequência real da vida dele lá, tá? Então, o que significa o BLAST
quando ele pensa assim, quantos alinhamentos melhores do que esse eu consigo? Ele fala assim, cara, vai ser muito raro eu conseguir um alinhamento melhor do que esse daqui. Então, esse alinhamento que aquele nosso colega obteve não é por acaso, tá? Então, o BLAST, com essa coluna do eValue, no caso do nosso colega, ele rejeitou a hipótese do acaso. Não é por acaso que o alinhamento dele deu 10 a menos 86. Não é o acaso. É um valor muito pequeno para ser ao acaso, tá? Ele rejeita a hipótese do acaso. Então, se o alinhamento não é por acaso, é porque essas proteínas são realmente similares, realmente parecidas, elas têm um parentesco, elas têm uma origem comum. Portanto, elas são o que a gente chama na genética e na bioinformática homólogas, tá? Então, o BLAST, ele mede similaridade, mede e cria aquele score lá, tá? Mas ele não serve para isso, ele serve para inferir se as sequências são homólogas, tá? Então, é essa coluna do valor de eValue que vai te falar. Se for muito pequeno, ela vai falar assim, essas proteínas são supostamente da mesma família. Ou elas são irmãs, ou elas são primas, ou são tataraprimas, elas são relacionadas, né? Elas têm uma origem comum na Terra, tá? Então, a gente chama que elas são homólogas. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou pedir, tá gravado, vou colocar no YouTube, tá? Não andem lá pelo ICB falando que o BLAST detecta as sequências homólogas, que ele serve para inferir homologia. Vocês podem ser queimados numa fogueira, tá? Todo mundo quer que vocês falem que o BLAST detecta a similaridade entre as sequências, tá bom? Eu avisei. Não falem que o BLAST serve para inferir homologia, tá bom? Mas é o que ele faz, tá bom? Então, agora a gente vai tentar achar sequências homólogas usando outras coisas. Eu estou meio perdido aqui. Deixa eu ver. Eu tenho que passar para a tela roxa. Tenho que voltar a minha janelinha para o tamanho menor para a minha letra ficar maior. Tá? E a gente já fez essa parte verde aqui do nosso tutorial toda. Depois, se vocês quiserem, vocês podem ler, né? E passando a parte verde, tem alguém perdido aí? Não, passou a parte verde. Agora a gente vai brincar de outra coisa, tá? Eu vou fechar as outras janelinhas aqui. Vou fechar até a do BLAST. Nossa, não devia ter fechado a do BLAST. Então, agora a gente está nessa parte verde aqui, tá bom? Se der para a gente fazer só essa parte verde na aula de hoje, está muito bom. Então, vamos submeter ao BLAST-P, que é o programa quando a gente compara proteína com proteína, né? Aminoácidos versus aminoácidos, essas sequências aqui. Então, vocês vão... Eu fechei a minha janela de BLAST, então eu vou ter que achar uma aqui, ó, essa aqui, ó, essa daqui do BLAST, eu vou clicar aqui para abrir uma janela do BLAST aqui, tá bom? E aqui eu vou procurar o BLAST de proteína com proteína, que é esse aqui, ó, Protein BLAST, tá bom? Já abri o Protein BLAST aqui, deixei a janela prontinha, beleza? Volto ali no tutorial, e o tutorial fala assim, é lá embaixo, depois da parte verde. Vamos agora submeter ao BLAST-P, que alinha aminoácidos com aminoácidos, estas sequências e tentar ver o que elas são. Então, eu vou clicar aqui com o botão do meio para as sequências abrirem aqui. Como vocês entenderam já, na bioinformática, a gente sempre coloca as sequências no formato FASTA. Sempre tem aquele sinal de maior, um identificador. Quando tem um espaço aqui, você tem o direito de colocar um texto livre. Anote com BLAST, uma bobagem que eu escrevi. Aí pula uma linha e aí tem a sequência. Então, vocês vão copiar só o primeiro carinha aqui, ó, tá? Presta atenção, perdidos do meu Brasil. Né? Eu estou aqui no estas sequências aqui, ó, estas, tá? E eu copiei a primeira aqui, ó, copiar, beleza? Aí eu vou no meu BLAST e vou colar aqui, né?
Ah, ficou com espaço aqui, não importa, deixa para lá. Eu estou aqui na base de dados não redundante, estou sem organismo nenhum aqui, beleza. BLAST-P, que vai alinhar proteína contra proteína, tá? E vou apertar o BLAST. Então, eu estou com uma sequência que às vezes nem é desconhecida, às vezes é uma sequência que já está lá no próprio BLAST, mas eu não sei o que é aquela sequência. Se eu ficar olhando para a sequência aqui, ó, muito tempo, quem sabe eu veja que isso aqui parece uma proteína P53, não sei, ou é uma quitina. Claro que eu não sei o que aquela proteína é. Mas aí, então, esse teste 2 agora chegou aqui, né? A gente tem aqui os resultados, né? Eu vou ter que abrir a minha tela para poder tirar o meu zoom para ver o Ivelo, né? Então, é uma proteína chamada P53, que a gente estudou nas vias de checkpoint. Ela bloqueia o ciclo celular quando tem uma lesão no DNA. E o Ivelo, ele é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno que é zero, né? Então, o alinhamento, ó, vou mostrar um alinhamento para vocês. O alinhamento é tão bom, né, da proteína que eu mandei com aquela que ele encontrou, que ele fala assim, meu, o número de alinhamentos melhores que esse aqui é zero, meu, eu não consigo, não. Então, você fala assim, cara, se você não consegue esse alinhamento por acaso, então é porque essa proteína é ela mesma, entendeu? É a mesma proteína, ou então é muito parecida, ela é homóloga à que você tem aí. Deixa eu só explicar para vocês que query, o mais difícil é falar query. Query é a sequência pergunta, a minha query, a minha pergunta, é a que eu mandei. E subject é o assunto, né, o subject da minha pesquisa, é o que eu encontrei como melhor. Eu vou tentar olhar lá para baixo para ver se tem algum alinhamento que está podrão. Deixa eu ver. Vai que tem, né? Todas iguaizinhas. É uma proteína muito conservada, tem muito depósito dela mesma. Caraca, mano. Nem um aminoácido tortinho aqui. Tudo igual, tudo igual, tudo igual. No nosso próximo alinhamento eu tento ver se tem uma mais. Cara, nem a última, não teve não. Não teve não. Vocês estão vendo bem na tela de vocês também, então eu vou diminuir aqui. Então essa daqui já foi. Para a gente voltar, você pode dar um back no navegador aqui, que ele volta para... Ih, meu, mas tem que dar uns 2 back aqui, porque... Ih, cara, é mais fácil colocar o Blast de novo. Ah, eu acho que se clicar aqui no Blast, ele vai. Ó. Se clicar em Blast, ele vai de novo. Aí você já prepara ele no Protein Blast. Tá? Eu cliquei em Blast e fui para o começo e eu cliquei no Protein Blast. Então agora vamos ver quem que é a segunda, né? Teste 3. Cara, isso aqui tem uns 30 anos já, pelo menos uns 20 anos tem, e eu nunca troquei a numeração. O teste 2, teste 3, teste 3. Então nós vamos copiar o primeiro teste 3 aqui e vamos tentar fazer um blast aqui, vou colar, né? E vamos ver que proteína é essa. Alguém já terminou essa segunda aí, o primeiro teste 3? Pode me contar que proteína é? Alguém está na minha frente e já fez o blast dela? Olha, é um trocador de ânion cloreto, né? Um carregador na membrana, é um trocador de cloreto. Os resultados aqui também, eu acho que o Ivelo é 0, né? E se eu for olhar nos alinhamentos, deixa eu ver se eu consigo um alinhamento tosco lá no final desse daqui também. Aqui tá vendo? Eu tive um alinhamento que tem um loop aqui a mais na minha query, que no subject foi perdido. Eu tenho umas regiões aqui onde não é igual. Quando é igual, ele escreve a mesma letra no meio, tá? Quando é diferente, ele não põe nada, tá?
E essa parte aqui, por exemplo, é uma parte da proteína onde tem uma diferença muito grande entre as duas. Alguns aminoácidos são conservados, o A está igual nas duas, S e T são aminoácidos similares, então ele põe um maisinho, assim como N, S, A e S, entendeu? Só que, assim, esses aminoácidos que não estão marcados nada aqui são diferentes. Então, a gente tem um belo trecho aqui, assim, que é diferenciado entre as proteínas. Depois ficou igual aqui. Então, claro que eu estou com proteínas que são muito parecidas com o que tem na base de dados, então não dá tanta emoção. Mas, agora, a gente vai voltar lá no nosso coisa lá. A gente já fez pesquisas suficientes com isso, e eu vou querer mostrar para vocês que na bioinformática existe também muito uso de inteligência artificial. Então, isso que eu vou mostrar para vocês, ele usa vários programas de inteligência artificial para tentar entender na célula para onde que essas proteínas vão. Então, a gente fez a P53 e a gente fez o trocador de cloreto. Onde será que essas proteínas ficam na célula? Nós vamos usar um programa de inteligência artificial que funciona assim. Você pega todas as proteínas que são do retículo endoplasmático e fala para esses programas assim, isso aqui é de retículo endoplasmático, essas daqui não são. O programa usa uma inteligência artificial para olhar, e ele fala, decorei, já sei. Tá? Aí, quando você coloca uma proteína que a gente vai colocar agora, o programa compara e fala assim, isso aqui tem cara de retículo endoplasmático, isso aqui tem cara de não ser de retículo endoplasmático. Aí você faz um treinamento para saber se as proteínas são nucleares. Você dá um monte de nucleares e não nucleares para ele. Aí ele é treinado. E aí você dá um outro que é citoplasmática e não citoplasmática. Você treina essa máquina de inteligência artificial com vários conjuntos de proteínas e vocês vão ver agora o resultado. Ele vai tentar adivinhar se a P53 é nuclear e se o trocador de cloreto é citoplasmático, tá? Então a gente vai usar esse programa chamado PSORT aqui, ó. PSORT, tá? Ele vai abrir uma janela, tá? Ele vai pedir a sequência de aminoácidos, não é o FASTA, tá? Então, a gente vai nas sequências ali que a gente tem. Vamos colocar primeiro a P53, só os aminoácidos, tá? Copiar. A gente vai no PSORT e cola aqui. Colar, tá bom? Aí, como é que roda? Cadê o botão aqui, meu Deus? Submit, submit. Tá? Ele pegou aqui a query, que é a nossa proteína pergunta, vocês aprenderam essa linda palavra hoje, né? Ele roda vários softwares de inteligência artificial. Se você clicar em cada um deles, ele vai explicar o que ele faz. Lá no final, ele faz uma compilação dos resultados e ele fala assim, ó, a P53 tem 91,3% dela ser nuclear. Ele acertou. A P53 vai para o núcleo, faz o papel de fator de transcrição, induz a proteína P21, que vai bloquear o ciclo celular. Beleza. Então, agora nós vamos fazer a segunda. Como é que faz aqui a segunda? A gente vai aqui, pega os aminoácidos da nossa segunda proteína, copia, vai no PSORT, né? Tem que dar um back aqui. Tem um clear aqui? Não estou achando, eu vou dar um back. Tá? Aqui tem um clear. Clear. E aí a gente cola aqui. Tá? Colei o cara que quando eu fiz o blast deu que é um trocador de cloreto. Submeti. Ele fez ali as paradinhas dele. Deixa eu ver aqui. E ele descobriu que tem um pouquinho de chance de estar no retículo endoplasmático, mas a chance maior é de ser de membrana plasmática, tá? Lá naquela lista lá, a gente tem a próxima é a quitina, esse cara aqui vai dar citoplasmático, esse cara vai dar no retículo endoplasmático, tá? Então eu não vou fazer, se vocês quiserem, vocês façam aí depois.
esses exemplos. Então, hoje a gente aprendeu que o BLAST não é um multi-align. O multi-align é para você comparar similaridade. O BLAST é para eu encontrar a sequência mais parecida e falar, o que é isso? Isso aqui é P53? Ah, beleza, então eu estou com a minha P53 aqui, tá? Então, é assim que o negócio funciona, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha no relógio. São 8h e... Tem mais 20 minutinhos aqui? Então dá tempo de a gente fazer essa última brincadeirinha dessa aula aqui. Vocês estão conseguindo fazer aí na casa de vocês também, o que eu estou fazendo? Sim. Sim, beleza, beleza. Então, tá mais ou menos aí? Então, agora eu estou aqui, ó. Não está conseguindo? Não, professor, tá tranquilo. Ah, não, tá tranquilo. Então, qualquer coisa vai ter aula gravada, vocês fazem com mais calma, tem um tutorial, né? Não deixem de ver a parte de cima, viu? É tudo muito interessante. Mas é mais assunto da bioinformática aqui, mas é biomol também, entendeu? Vocês conseguem ler tudo que tá lá. Então, aí, agora a gente vai tentar descobrir com BLASTn, limitando para Homo sapiens. Não é exatamente assim que limita hoje em dia, mudou lá um pouquinho, mas a gente vai colocar lá Homo sapiens. Nós vamos tentar procurar no Homo sapiens se a gente consegue um homólogo desse bagulho que está escrito aqui, disto, tá? Disto. A gente vai, eu vou fechar as outras coisas aqui. Eu vou deixar o BLAST e eu vou clicar aqui em BLAST aqui, ó, tá? Ele falou que eu vou usar o BLAST de nucleotídeos, né? É nucleotídeo. Volta lá no tutorial. Vamos tentar descobrir com BLASTn, que é o nucleotide BLAST, limitando para Homo sapiens, o que é isso aqui, tá? Vou clicar com o botão aqui do meio. Eu vou ver o que é esse cara, vou dar selecionar tudo, vou copiar, tá? E eu vou colocar aqui nessa janela aqui, assim, vou colar. Beleza? Eu vou contar para vocês o que é isso aqui. Algumas pessoas deviam ter ganho um prêmio Nobel, nem sei se não ganharam. Ficaram trabalhando com um micro-organismo chamado euplotes, eu já contei essa história para vocês, e conseguiram isolar a telomerase deles. E aí, eles falaram, caraca, mano, telomerase é uma coisa muito importante, vamos encontrar a telomerase de Homo sapiens. Como nós vamos encontrar? Com BLAST. Uai! Só que a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que se você procurar com a sequência de nucleotídeo do euplotes as sequências de nucleotídeas humanas, a divergência evolutiva entre um euplotes e o homem é tão grande, tão grande, tão grande, que você não vai encontrar nenhum ivelo muito bom, tá? Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui assim, 9606, que é o Homo sapiens, ó, ele até já clicou aqui para nós, tá? Coloca lá 9606. Todo bicho tem um número no NCBI e o nosso é 9606. Tá? Então, a gente vai colocar aqui, eu acho que BLASTn, ou eu uso MegaBLAST para ir mais rápido. MegaBLAST é uma opção que vai mais rápida, mas eu acho que eu vou usar BLASTn mesmo. Se tiver muito lento, a gente faz de novo. Então, senhoras e senhores, eu cliquei aqui, peguei esse negócio aqui que está escrito isto, coloquei aqui. Deixei o database como NR mesmo, só que aí eu restringi para Homo sapiens, né? Eu digitei 9606, mas se você quiser digitar Homo sapiens, pode também. E aí manda um BLAST lá, vamos ver, tá? Então, vocês sabem, o código genético ele é degenerado. Tem várias maneiras de você codificar a mesma coisa. E a sequência de nucleotídeos vai ficando cada vez mais diferente, mesmo que a sequência de aminoácidos ainda seja um pouco parecida.
Então, todas as vezes que você for trabalhar com bichos muito distantes, né, procurar uma homologia muito distante, não vá no mundo do DNA, que não vai dar. Vai no mundo dos aminoácidos, tá? Então, já chegou aqui o resultado, né? E a gente tem aqui os resultados. Eu vou ter que abrir a minha tela para ver aqui. Então, o valor de Evaluate, ele está aqui, ó, 0,024. Vocês viram que o coleguinha aí tirou, isso aqui é 2 a menos 2, né? Vocês viram que o coleguinha lá, psicografando, tirou 10 a menos 4. Então, assim, era mais fácil eu ter psicografado, né? Então, ele pega umas coisas que não tem nada a ver. Então, por esse valor de value aqui, você rejeita a hipótese da homologia. Você fala assim, esse alinhamento aqui, o melhor, deve ter sido por acaso. Vamos dar uma olhadinha nele? Ele até pegou um trecho razoável, mas é um trecho muito pequeno. Ele não estendeu muito mais que isso, né? E então, o que informa para a gente que a gente deve desistir desse resultado é esse valor de acaso. O gráfico, ele te mostra que, ó, deve ter uma parte repetitiva aqui, beleza, mas é uns alinhamentos tosquinho, tá? Então, a gente pode falar que não deu nada, tá? A gente não conseguiu achar nas sequências humanas um equivalente para essa sequência de euplots. Ah, o mundo acabou? Então, não, o mundo não acabou. Agora nós vamos fazer outra coisa do tutorial. Eu vou já preparar o Blast aqui para uma nova rodada, ó, botei aqui no Blast aqui, e vou lá no meu tutorial, tá? Eu fiz essa parte aqui. Deu ruim? Deu ruim. Experimentemos usar uma versão, sequência que a gente tem, essa sequência aqui, ela vai ser traduzida em 6 fases de leitura, em 6 jeitos. Por exemplo, AA é um determinado aminoácido, né? E ACC é outro e tal. Então, é um jeito de traduzir. O segundo jeito de traduzir é começando pela segunda base, AAA, CCC. E o terceiro jeito é começando pela terceira base, AAC, tarará. Tem 3 jeitos aqui. Só que se a gente for lá no final, essa é a fita Watson, se a gente pegar a fita Crick e imaginar aqui é GGG, né? CCC e tal, a gente tem mais 3 jeitos de criar proteínas dessa sequência. Então, o programa vai pegar a sequência que a gente vai mandar, a gente vai dar selecionar tudo, né? E vai dar um Ctrl A e copiar, né? E agora a gente vai lá no Blast e a gente vai usar, deixa eu só mostrar no tutorial que a gente vai usar o BlastX. Você pode até clicar aqui no botão do meio, ele já vai direto no BlastX aqui, ó, tá vendo a abinha BlastX, né? Então, aí você coloca aqui, cola, tá? Muito bem. E agora a gente vai procurar em Homo sapiens mesmo. Cadê aqui? Não redundante, Homo sapiens. Já está aqui marcado como Homo sapiens, tá bom? Então, nós vamos fazer a mesma pesquisa. Continua uma sequência de nucleotídeo, mas o BlastX vai produzir 6 sequências de proteínas, né, de aminoácidos, com essa sequência aqui, e vai jogar no Blast de proteínas humanas. Ele vai fazer a comparação no mundo dos aminoácidos. Eu dei para ele uma sequência de nucleotídeos, mas eu tenho essa opção do BlastX, que é onde ele transforma nucleotídeo em 6 proteínas e compara com as proteínas humanas. Então, como eu falei para vocês, pode ser que seja mais conservada a proteína do euplots com a proteína humana e a gente tenha um valor de value um pouco menor, tá? Vamos ver. Já veio ou não? Aqui ele está rodando mais tempo um pouco. Está fazendo BlastX. Então, tem várias modalidades de Blast. Blast-N é quando é nucleotídeo com nucleotídeo, Blast-P quando é proteína com proteína, nucleotídeo com proteína é Blast-X, né? E também você pode comparar proteína com nucleotídeo, a base de dados de nucleotídeo, é o T-Blast-N. Ele pega a base de dados de nucleotídeo e compara com a sua proteína. Depois vocês podem dar uma estudadazinha aí, vocês vão ver que tem uns negócios legais. Eu vou aumentar aqui a minha tela para conseguir chegar lá na tabela, né?
Então, senhoras e senhores, eu tive um valor de value aqui que é bem melhor do que o que a gente estava conseguindo. Eu tive 4 vezes 10 a menos 32, tá bom? E ele está identificando aqui alinhamentos com a telomerase humana. Vou mostrar o alinhamento aqui, né? A gente mandou a nossa query, ela era de nucleotídeo, mas ele converteu para proteínas, tá vendo? Então tem uma região aqui onde tem um cara que é similar, um cara que é igual, 3 caras iguais, um cara igual, 2 caras similares e um igual. Só que tem uma região que certamente é muito importante para a nossa proteína. Olha essa região aqui, tá? É onde tem um grau de coincidência muito maior, tá? Então, qual que é a chance do BLAST conseguir um alinhamento igual, melhor do que esse aí por mero acaso? É de 10 a menos 32. Como é um número muito pequeno, você pode descartar o acaso, né? O acaso foi até 10 a menos 4, né? A gente mediu o acaso. Então, você pode descartar o acaso e falar, essas proteínas são parentes, elas são homólogas, elas tiveram uma origem comum nesse planeta, e é claro, né, o Euplotes divergiu para cá, o Homo sapiens divergiu para muito mais para lá, então elas têm só esse grau de parecimento no nível proteico, tá? Então, eu acabei de mostrar para vocês o que é uma busca de verdade, né, com proteínas. Eu tinha sequência. Aliás, isso aqui é um trabalho de 1997, eu acho, de verdade. Os caras clonaram a proteína de Euplotes e com o BLAST eles encontraram a sequência humana. E aí fizeram um trabalho maravilhoso com a sequência humana, mostrando que 50% dos cânceres ressuscitam a telomerase, né? Eles fizeram esse trabalho porque eles tinham a sequência da telomerase humana, né? Então, nunca fale para alguém, por que você está sequenciando esse Euplotes? Tudo que a gente sabe de telomerase e câncer foi porque alguém purificou e sequenciou a telomerase do Euplotes, entendeu? Então, assim, quando você está sequenciando um genoma, tu nunca vai saber o que as pessoas vão conseguir fazer de genômica comparativa. Isso aqui é um caso de genômica comparativa, né? Comparando a sequência de Euplotes com as humanas, a gente conseguiu achar a telomerase humana e fazer muitos estudos maravilhosos sobre a telomerase humana, tá? A outra coisa que eu ensinei para vocês é que se você for procurar homólogos muito distantes, pelo amor de Deus, usa sequência de aminoácido. Vocês viram que a de nucleotídeo não deu nada, mas a de aminoácido deu, tá bom? Muito bem. Eu não vou fazer o T-Blast X aqui, ó, né? Mas nem fala aqui do T-Blast X, não, né? Muito bom. Então, a gente fez aqui a nossa aula de hoje, né? Nós estamos aqui com o 2031. Depois disso, eu costumo passar para essa aula que fala de alinhamentos, mas eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, se vocês quiserem, porque aqui conta um pouquinho mais de teoria de alinhamento, né? O que é um alinhamento local, que eu já expliquei, como que são as matrizes de pontuação, né? Como que é a matriz de pontuação ajustada. Deixa eu ver se esse link está quebrado, algumas vezes também meio quebrado. Como que é a matriz de pontuação do BLAST, ó, quando é igual, que aqui está na diagonal, né, A com A, T com T, C com C, G com G, ele dá 5. Quando é diferente, ele tira 4, né? Tem outros exemplos de matrizes de identidade e tal, tarará. Então, se vocês quiserem ler essa teoria aqui, vocês vão ter uma explicação do eValue, né? Tipos de BLAST quando usar. Vocês podem fazer esses BLASTs aqui, igualzinho que a gente fez agora, e fazer até aqui. Agora, até esse PC-BLAST dá para vocês fazerem sozinhos, tá? Como a gente sempre fala, conhecimento a gente dá até um ponto, mas sempre tem mais, né? Então, aqui, por exemplo, está um exemplo de conhecimento que está batendo na porta de vocês para entrar. Se vocês pegarem isso aí e fizerem sozinhos, é uma aula bônus, tá? Dá para fazer, tranquilo,
né? Pega um café, um pouco de manteiga, faz agora ou faz numa outra hora, né? Então, onde está isso aí? É só você entrar lá no Biodados, entrar na Pinguim. A gente fez o curso de extensão em bioinformática e a segunda aula de alinhamentos, tá bom? Então, vocês podem fazer isso aí. Lá no YouTube de vocês tem essas aulas todas que eu dei para bioinformática também, vocês podem ver. Mas, o que eu quero contar para vocês é que eu vou levar vocês... Caraca, mano, cadê? Alinhamentos HTML. Eu vou levar vocês para fazer essa parte aqui. Só que eu não vou levar vocês para Ribeirão Preto mais. Nós vamos usar um computador que fica lá no ICB, logo depois do banheiro feminino do térreo, né? Tem a diretoria, os coqueiros, vai andando, tem um banheiro feminino ali embaixo, no bloco M, né? Atrás do elevador, e ali tem a nossa central de processamento de dados, e a gente vai fazer essa parte da aula aqui na semana que vem, tá? Então, eu vou tentar mostrar para vocês como que um bioinformata faz BLAST. Ele não faz uma por uma igual vocês fizeram hoje, não. Ele faz 500.000 sequências numa aula só, tá? Então, eu vou fazer um BLAST de 500.000 sequências com vocês para tentar identificar qual que está sendo mais expressa, menos expressa. Eu vou tentar fazer, então, uma aulinha aí de bioinformática no servidor mesmo, tá? Com vocês. Então, façam aí em casa sozinhos, porque eu não vou fazer essas partes aqui, assim, de cima dessa aula de alinhamento, se vocês quiserem, tá bom? Deixo isso para vocês, e aí eu vou dar uma parada na nossa gravação da aula de hoje, tá? Parando.